Por favor, pode falar com meu filho? Eu já não consigo mais ter diálogo em casa. Por favor, professora, minha filha já não fala mais comigo. Talvez com a senhora ela dê atenção. Veja a projeção de responsabilidade e missão que se estabelece. Né? E quão grande não é a sua ansiedade, né? Em falar, mãe, aqui eu estou como educadora, como neuroeducadora, não como mãe, não como pai. Eu sempre falo isso em nossos encontros, né? Lá no CIESP. Pai, mãe têm uma missão. Podem ser amigos, isso é papel. Podem ser confidentes, isso é papel. Podem ser conselheiros, isso é papel. Mas a missão de pai e mãe é muito clara. Pai tem que ser pai. Mãe tem que ser mãe. Pai não é avô. Avó não é mãe. Avó eu até brinco, né? Avó pode mimar à vontade, é uma alegria. Avó pode. Mãe não pode mimar. Então a avó diz pode. A mãe tem que dizer não pode. E dizer o porquê não pode. Não é só uma proibição medieval, né? É um não encimado num porquê, é um não encimado no para quê, e principalmente um não ou um sim, encimado no para quem. Quer dizer, a norma proibitiva tem que ter um efeito pedagógico. Eu preciso saber muito bem as regras, mas quais são as regras, né? O porquê das regras e o para quê das regras. Em ética, isso é fundamental. Né? Evitar essas situações constrangedoras. Olha, minha filha, pergunta para o seu pai, viu? O que ele decidir está bom. Isso é covardia. Olha, bem, fala com a sua mãe, se ela deixar tudo bem. Isso é covardia. É não assumir o papel. Né? E isso é interessante porque hoje eu faço a opção como pai em ser amigo a ser pai. Né? Eu faço a opção em ser amiga a ser mãe. Não que sejam realidades distintas, elas são complementares, mas uma não substitui a outra. Né? Então, que fique aí bastante claro. A construção da excelência e da transcendência em neuroeducação, ou seja, quando falamos em transcendência, não é apenas para o aqui e para o agora, é para o amanhã. A minha transcendência dá-se em duas dimensões, a dimensão horizontal, que vamos falar daqui a pouquinho, e também na dimensão vertical. Eu educo um ser humano não só para o aqui e para o hoje, mas para o amanhã. Né? As senhoras, os senhores, todos aqui são resultado de um trabalho que começou há 20, 30, 40 ou mais anos atrás. Eu tenho o benefício agora de ver o testemunho do que os seus pais acreditaram. Como, Felipe? A sua postura, a pessoa que você é hoje, é o resultado do que a sua mãe, do que o seu pai fizeram no início que você surgiu, no momento que você nasceu. É interessante, né? Nós nunca educamos para o hoje, é sempre para uma transcendência, sempre para o amanhã. Né? E, finalmente, aí eu para pensar que não podemos deixar de trazer, né? Opa, será que houve algum defeito aqui? O Google, aqui, não sei se dá para visualizar, tem uma auréola, né? Só que embaixo tem um chifrinho, um diabinho. O que será que nós temos aqui? Então vamos lá. Como eu havia dito, a escola, do ponto de vista da sociologia ou da sociologia da educação, é um estabelecimento ou uma instituição educacional. São três palavras que normalmente na graduação nós anotamos, entendemos, mas não percebemos a profundidade dos conceitos. Quando eu digo que é um estabelecimento, significa que essa instituição vem para propor algo. Ela tem que propor algo. As pessoas esperam dela uma proposta pedagógica, uma proposta ética e uma proposta também educacional. Né? Quando eu assino um contrato com uma instituição, com um estabelecimento, eu penso não apenas na aula de informática, ou de balé, ou de artes marciais, ou de língua portuguesa. Eu espero uma prestação, é um contrato de prestação de serviços, em que a instituição se estabelece ou propõe estabelecer algo que vai instituir, que vai prontificar. Eu gosto muito do exemplo da construção, né, de um pedreiro que estabelece as bases do edifício.
Essas bases foram iniciadas pela família e cabe agora à escola dar a continuidade desse grande edifício que é o ser humano. Essa instituição educacional não é uma instituição educacional religiosa, como é a igreja. Tem um papel específico. Não é uma instituição educacional tecnológica. Pode até sê-lo. Pode até sê-lo. Não é uma instituição educacional esportiva. Pode até sê-lo. Mas é uma instituição educacional ética. E aí eu trago Aristóteles, que parte do pressuposto de que o ser humano nasce como uma tábula rasa, tábua, né? Hoje, se fôssemos adequar, diríamos que nasce com um Winchester, né? Ou o HD, né? Não configurado. E nós que vamos registrar essas primeiras impressões. Ora, se eu tenho um ser humano totalmente carente e dependente não só do alimento que nutre o corpo, mas do alimento que nutre a alma, do alimento que nutre a inteligência, implicitamente ela tem que ensinar. A família inicia o processo, mas a escola aperfeiçoa. Por quê? Porque ela tem profissionais dessa área. E o profissional da área do ensino, atendendo à solicitação da Susan, é o professor. Professor é aquele que professa, é aquele que dá o testemunho do que conhece. Eu costumo muito dizer que uma escola não teria problema se 80% dos professores atuassem como professores. Eu sou professor de matemática, então o que a escola espera de mim? Que eu ensine o meu aluno a pensar o mundo através da matemática. Não sei, tenho colegas aqui da área da matemática? Não? Oi? E que seu aluno aprenda. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Mas como que eu pensaria o mundo dessa forma? Foi ensinado, mas será que eu aprendi? Então, ensinar é mais do que transmitir o conhecimento por parte do professor. Ensinar vem do termo latino insignare. Não sei se eu anotei aqui, acho que não. Insignare, sim, inverte. O processo de educação abrange o processo do ensinar. Insignare significa, antigamente, deixar uma marca. É mais ou menos hoje o que acontece, só que nós preferimos a tatuagem, a rena, um golfinho aqui no pescoço, ou um peixinho perto do umbigo, ou no pé. A tatuagem, entendam insignare dessa forma, só que a tatuagem não é feita sobre o corpo. O insignar, o deixar o sinal, é algo que se deixa impresso na alma. Cada um de vocês tem marcas boas de professores que cumpriram a sua missão. Transmitiram os seus conteúdos e ensinaram todos aqui a pensar a partir das suas disciplinas. Então, geografia é importante, filosofia é importante, matemática é importante. Por quê? Porque são conteúdos com caráter instrumental. Eles não são um fim em si. Eles são um meio. Porque a vida é mais importante, as relações humanas é mais importante, os depoimentos são mais importantes. Então os conteúdos têm que atender a esse propósito. Quando eu preparo a minha aula como professor, eu tenho que fazê-lo da melhor forma possível. Eu tenho que fazer o que deve ser feito, preparar a aula, e eu tenho que estar naquilo que eu faço. Em corpo, em alma, em mente, em inteligência, em propósito. Porque senão virá uma aula medíocre. E medíocre, do latim medius, significa que não é nem quente e nem frio. Aliás, alguém escreveu em algum lugar, porque não é nem quente e nem frio, eu vou te vomitar.